Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma noite para a gente compartilhar sobre a série bíblica, né? Verdade. A série chamada Famílias Bíblicas, né? E nós estamos aqui, eu sou o pastor Evilásio da Dulce. Eu sou a Dulce do pastor Evilásio, pessoal. Boa noite. Boa noite. É interessante que a gente vai dar sequência nessa quarta-feira, né? Essa bênção que é estar realmente participando mais uma vez junto a vocês dos ensinamentos bíblicos em relação à família, né? E hoje nós teremos a família de Abraão, né? Glória a Deus por isso, que nós temos a família de Abraão. E a gente sempre pontua, né, que Abraão é o homem que creu contra a própria esperança, né? Verdade. Pela fé ele creu contra a esperança. E é interessante que quando nós vamos na Bíblia, em Gênesis, no livro do princípio, capítulo 12, verso 3, o texto diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que tremendo, né, querido? Eu acho interessante que Abraão, ele é o pai de todas as nações, né? Assim, por fé, né? E Abraão, ele, biologicamente, todos os judeus, eles têm o sangue de Abraão, né? Transcorre o sangue de Abraão. Mas, na verdade, nós também, porque nós somos filhos de Abraão através da fé em Cristo Jesus, né? Pela fé em Cristo Jesus. E eu acho muito tremendo quando Deus manda ele sair da sua parentela, porque ele está onde? Ele está lá em Ur dos Caldeus, né? Que é a terra dele. E uma terra até pagã, né? Mas ali Deus o desafia a sair dali sem ele saber para onde ele vai. Uma coisa é eu saber, não, Dulce Evilásio, vocês estão indo agora lá para o Japão fazer isso, tem uma missão lá, e vocês vão ter que ir lá no Japão ou na Europa, onde vocês forem, ou aqui numa outra cidade. Mas a gente saber para onde nós estamos indo, o que nós vamos fazer e por que estamos indo. É verdade. Mas ele não, ele obedeceu por fé ao Senhor, e o Senhor mandou ele sair ali, deixar toda a parentela, sair ali para abençoar as nações, para ser pai de muitas nações, né? E é interessante que ele foi mesmo sem saber para onde estava indo, né? Verdade. Você ir sem saber para onde você vai é um negócio poderoso em Deus, né? Só mesmo Verdade. em obediência, né, Dulce? É verdade, né? E quando a gente lembra assim, né, pessoal, o chamado de Abraão, e a gente, quando o pastor Evilásio leu aí, quando Deus diz para ele, né, em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Olha que chamado interessante, né, pessoal? A partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então a gente pensa, que responsabilidade grande é essa que Deus deu para Abraão, né? Que coisa mais grande, que missão mais nobre é essa, né? A partir dele, da família dele, ser abençoada todas as famílias da terra, né, pastor? É interessante que, para pontuar, né, o que eu acabei de falar, em Hebreus 11, capítulo 11, né, Hebreus versos 8, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É muita né? fé, né? É a palavra em Hebreus, né? Eu acho tremendo esse texto, né? Porque ele fala exatamente o que eu estava falando isso, né? E o que me chama a atenção também em Abraão é que Deus fez uma aliança com ele e mudou o nome de Abraão, né? Porque na verdade ele era Abrão, e ele passou a ser chamado Abraão, né? Diante dessa aliança. Eu me lembrei que a aliança minha e da Dulce, quando nós fizemos uma aliança diante de Deus, o nome da Dulce mudou. Antes era Dulce Monteiro, né? Dos Santos. E passou a ser agora Dulce Monteiro Batista, né? Ela entrou com o meu nome, meu sobrenome, né? Fez uma nova aliança, né, Dulce? É verdade, né? E no casamento acontece exatamente isso, né, pessoal? Não só na nossa aliança. Todo mundo que faz uma aliança, hoje não é mais obrigatório, mas a maioria das mulheres mudaram seu nome, né? Acrescentou-se
alguma coisa e tirou alguma coisa, né, do nome. E sempre quando eu e o pastor Evilásio estamos falando sobre isso, sobre essa aliança, né, essa aliança que nós fizemos, que nos fez, no meu caso, acrescentou alguma coisa no meu nome. E eu sempre lembro assim, pessoal, se uma mulher antes de eu me casar com o Evilásio, eu fosse a Dulce alegre, a Dulce animada, a Dulce cheia de fé. Se de repente eu me caso com um homem que não me faz feliz, que não cuida de mim, que não me ama, pode ser que o meu nome, quando a pessoa conhecer, não é mais aquela Dulce alegre. Ao invés de eu ser a Dulce alegre, agora eu sou a Dulce triste, a Dulce desanimada, a Dulce sem fé. Acrescentou-se algo que não era bom para o meu nome, né? E eu acho interessante que uma das coisas mais fortes que eu acho, né, porque quando nós precisamos entender para onde aponta essa fé, né, essa fé de Abraão, né, Verdade. que a minha e a tua família tem que viver essa fé, né, Amém. essa fé que creu contra a esperança. É interessante que lá em João 8,56, a palavra diz: Abraão, pai de vocês, se alegrara porque veria o meu dia. E ele viu e se alegrou. Jesus dizendo que Glória Abraão, a Deus. pela fé, ele conseguiu vislumbrar, ele conseguiu ver o dia de Jesus. E nós temos isso na Bíblia, né? Porque lá mesmo em Gênesis fala que depois que Abraão realmente tomou posse da promessa dele, que era Isaac, né? Que era o filho dele, ele subiu ali o Monte Moriá para o sacrifício. E Isaac era o sacrifício que ele estava levando, mas Isaac era a promessa, era através de Isaac que a promessa acontecia. Mas ele ia para matar a promessa, ele estava subindo ali para sacrificar a promessa. E assim ele foi, subiu com Isaac. Ao chegar lá, ele preparou o altar do sacrifício, e na hora que ele levantou o cutelo para sacrificar o filho, né, que era a própria promessa, né? Por isso que a fé dele é uma fé que ele apontou, né? Aí Deus disse: Abraão, está aí o cordeiro. Ele viu, né? Ele viu através do cordeiro essa tipologia de Jesus. É verdade, Né, né? Luz? E trazendo para o nosso casamento, né, gente? A gente percebe que a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu. E como o pastor Evilásio leu, né? Ele creu contra a esperança. O que Abraão tinha, o que a Sara tinha? Os dois. A Sara, um útero já que não ovulava mais, tinha passado o costume das mulheres. Abraão também, né, sabia, já com quase 100 anos, ele já não poderia ter filhos de uma maneira natural, aquela promessa não iria se cumprir, né? E tanto é que quando a Bíblia relata que quando o anjo do Senhor disse que ele iria ter um filho, veio dar a notícia que a Sara ia engravidar, os dois riram. Até um dia desse eu pensei até que era só a Sara que tinha rido, mas Abraão também riu, tipo assim, ai, para, né, tá de brincadeira. Só que, apesar deles não terem crido, a promessa aconteceu. Mas nesse entremeio aí tem um agravante, pessoal. O que aconteceu? Abraão e Sara deram um jeitinho para que a promessa se cumprisse. A Sara lembrou da sua serva Agar e ofereceu ela para Abraão como se dissesse assim: Deus tem uma promessa. Para a palavra de Deus se cumprir, vai precisar de uma mãozinha minha, né? Vai precisar de eu fazer alguma coisa. E ela foi lá e pôs a mão onde não deveria pôr. Porque Deus, quando faz uma promessa, Ele faz uma promessa e Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel. Aí a gente vê toda a confusão que aconteceu a partir dessa atitude de Sara e com a concordância de Abraão. Trazendo para dentro do nosso casamento, pessoal. Deus tem promessas para nós. Deus já disse, Deus já mostrou, né? A palavra do Senhor é repleta de promessas para a nossa vida. E muitas vezes a gente deixa de crer nas promessas, mas crê no que os nossos olhos estão vendo, nas circunstâncias. Porque realmente as circunstâncias, elas depõem contra a nossa fé, né? E a gente acredita somente no que o nosso olho vê e deixa de acreditar na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, que elas vão se cumprir, né, pastor? Eu acho interessante que
muitas vezes no nosso casamento, na família, né, a gente tenta dar o nosso jeitinho, né? É verdade. A nossa forma de fazer. Até porque existe o Kairó de Deus, o tempo de Deus, né? Não o Cronos, né? O cronológico, né? E eu acho interessante que Abraão, ele é muito citado na Bíblia, não só em Gênesis, né? Verdade. Mas o apóstolo Paulo em Gálatas, né? Ele diz assim, ó, Gálatas 3:6. Considera o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Olha só. Olha, querido, ele alcançou a justiça de Deus. Será que a nossa família tem alcançado isso? Será que a nossa fé, o que nós cremos, nós temos que entender, querido, que quem faz é Deus, né? Amém. Quem faz na minha família, na tua família é Deus. Amém. Nós temos que ter essa fé através de Jesus Cristo, mas é Deus quem faz. E Abraão alcançou a justiça de Deus, querido. É mole isso. E é interessante que no mesmo capítulo de Gálatas 3, o apóstolo Paulo, lá no verso 29, fechando o capítulo, diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus, aleluia. A minha família, a tua família, nós somos herdeiros segundo a promessa em Abraão, né? Pela fé, né? Nós somos filhos de Abraão pela fé através de Cristo, né? E isso faz toda a diferença na minha família, na tua família, né? É por isso que nós estamos falando isso, né, Deus? É verdade, né, gente? Hoje nós recebemos sobre a nossa vida as mesmas promessas de Abraão. E vocês lembram a bênção que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na minha família, através da minha família, através da tua família, serão benditas as famílias onde você alcançar. Então Deus tem um chamado para nós. E hoje nós podemos crer. Abraão creu contra a esperança, gente. Ele olhou para o seu corpo amortecido e ainda assim ele creu. Nós temos uma esperança viva. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança é a que vive para sempre. Aleluia. E essa esperança chama-se Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz também, o apóstolo Paulo diz, que todas as promessas de Deus já tem em Jesus o sim e o amém. Então, o que nós precisamos fazer? Tomar posse. Crer, né, nas promessas daquele que traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Na nossa família, né? É interessante, querido, que lá no capítulo lá que eu li 3, lá de Gênesis, né, que diz que Abraão, ele diz que será abençoado todas as famílias, diz na sequência o seguinte: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Então nós queremos dizer hoje, sê tua família uma bênção. Amém. Sê a minha família uma bênção, sê a tua família uma bênção na nação brasileira e aonde estiver. E nós queremos disso, né, Dulce? E é por isso que nós vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a vitória de toda a família que está aí, Senhor. Através de Abraão, Pai, todas as famílias são abençoadas pela fé em Cristo Jesus, Pai. Por isso, sê tua família uma bênção. Amém. Se a nossa família uma bênção. Amém, que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre todas as famílias da nação brasileira. Sim, na tua família. Se tua família uma bênção. Se minha família uma bênção. É a proposta da família de Abraão para nós hoje, amém, nesta noite. Deus. E que o Senhor chegue no teu lar, esteja no teu lar, na amém, tua família. Senhor. Se tua família uma bênção, em nome de Jesus. É verdade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, que cada Deus. Família aqui possa receber essa palavra, Senhor. Aleluia, Deus. Meu Deus, esse mandado que Glória vem da tua parte, ser tu uma bênção. Que nós possamos, Senhor, não somente querer receber bênçãos, ó Deus, mas que nós queremos que nós sejamos uma bênção. Não queremos ter uma bênção, mas nós sejamos uma bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Até sábado na nossa live, né? É verdade. A nossa live. Lembrando, né, no sábado nós vamos fazer excepcionalmente a nossa live do sábado, vai ser às 15 horas, hein? Um tema tremendo, né? Sim. Excepcionalmente nesse sábado, às 15 horas, Pastor Evilásio e Dulce com a live da família, um tema tremendo. Beijão, estamos juntos.